E o cristianismo trata o sofrimento, a dor, a tragédia de uma maneira singular. Nenhuma religião, nenhuma filosofia trata do sofrimento como o cristianismo. Em meio à dor, à tristeza, à agonia, à perda, a cruz de Cristo é a garantia do amor, como nós cantamos hoje, o seu amor nos envolve. É o compromisso absoluto de Deus com a nossa alegria. Pelo sofrimento, Deus, na pessoa de Cristo, se tornou igual a mim e a você, para que pudéssemos ser redimidos e salvos. O Novo Testamento, principalmente, em diversos versículos, glória e sofrimento aparecem juntos. Nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz a perseverança experiência, a experiência a esperança. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Nisto exultai-se por breve momento, sejais contristados por várias tribulações, para que, confirmado o valor da vossa fé, rendude em louvor e glória. Qual a relação, afinal de contas, entre aquilo que sofremos e a glória de Deus? Quando somos muitas vezes levados a perguntar, por quê? Vivemos em dias onde é pregado um evangelho antropocêntrico, palavrão, né? Onde o ser humano, onde você é colocado no centro do evangelho. E isso é uma grande bobagem. E nesse evangelho humanista, está dizendo que você está no centro de todas as coisas e que Deus de alguma maneira fará todo o possível para torná-lo feliz, saudável, próspero. É uma ofensa terrível, quase uma blasfema, admitir a possibilidade de que um fiel, alguém que segue, um justo que segue a Deus, ele possa sofrer males. Eu acho que essas pessoas nunca leram a Bíblia, porque tem uma pessoa chamada Jesus que foi perfeita e andou neste mundo, e ele sofreu todo tipo de injustiça, foi rejeitado, ultrajado, traído, abandonado. A vida de Paulo, acho que eles nunca leram a vida de Paulo, nunca leram a vida de Pedro, nunca leram a história, a vida de Jó, nunca leram a história dos mártires ao longo da história. E parece que Deus está lá no céu, né, ao seu serviço para promover o seu bem-estar, uma vida maravilhosa para você. Nada mais enganoso. Deus, por sua própria natureza, Ele é magnífico. Ele é de grande beleza, digno de louvor. Somente nele vamos encontrar descanso e satisfação plena, plenitude de alegria. Glorificar a Deus não somente porque é certo, mas porque precisamos glorificar. Exaltai, ó justos, o Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério e assim por diante. Toda beleza, todo amor e segurança está em Deus. Cada gesto que executamos, nossas orações, nosso cântico, nossas confissões, nossa obediência, a nossa esperança, o nosso trabalho, as nossas finanças, tudo deve ser entregue a Deus, o que é devido a Ele, e atingimos o propósito maior para nós, quando
o glorificamos. É difícil definir o que é um Deus da glória. Há um texto, lembrei dele hoje. Primeira Crônicas. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Deus e a sua glória vai além de tudo que nós poderíamos compreender e alcançar. Tozer, no escritor, disse: Deus é diferente de qualquer coisa que nós pudéssemos conceber. Ele está além de tudo, é diferente de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Paulo definiu com grande riqueza essa incapacidade ou os nossos próprios limites. Ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. As pessoas, e você já tem ouvido: eu não posso acreditar num Deus, um Deus assim que, de juízo. Como pode esse Deus Pai ter matado o seu próprio filho e cravado ele ali na cruz? E essas ordens tão estranhas de Deus. Como pode um Deus cheio de amor e bondade, infinita bondade, mandar alguém para o inferno e condená-lo ao juízo? Eu não consigo entender esse Deus, é claro que não pode. No hebraico, a palavra glória tem um sentido de peso. A ideia é daquilo que é importante. É o mais importante. A glória de Deus quer dizer aquilo que é mais importante que qualquer coisa e qualquer pessoa. Quando alguém ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, ela está em grande perigo. Porque quando alguém ama algo ou alguém mais do que a Deus, ela pode perder aquilo. E toda a razão e significado da sua existência se esvai, e ela se desespera e se perde. Assim, quando uma carreira promissora dá tudo errado, ou um revés financeiro, ou um plano que dá errado, a pessoa colocava todo o seu valor e significado naquilo, e aquilo lhe pode ser tirado repentinamente. Tudo perde o sentido? É porque você estava glorificando. Havia algo mais importante na sua vida do que a própria pessoa de Deus. Ali você estava colocando o seu coração em algo frágil, externo, alguém que lhe é impossível dar segurança e de ser glorificado. Portanto, quando glorificamos a um Deus que diz: eu sou a rocha, eu sou eterno, eu sou grande em fidelidade e compaixão, há segurança em glorificar a Deus, e por isso lhe devemos dar toda a glória. No Novo Testamento, a ideia é de algo absolutamente esplendoroso e belo, maravilhoso, de grande luminosidade e esplendor, de incomparável beleza. Glorificar a Deus não é apenas obedecê-lo por obrigação,
mas obedecê-lo por vontade própria, porque somos atraídos por Ele, pela sua beleza, nos alegramos nele e enxergamos a sua beleza e glória. Como quando você vê uma bela paisagem, você não se alegra em desfrutar daquela beleza? O luar, as montanhas, um lago, um mar, seja lá o que for, aquilo que é belo nos atrai. Deus é incomparavelmente belo, Ele devia nos atrair, glorificá-lo, elevar o nosso coração a entender o que Ele é a pessoa mais bela e agradável que podemos conhecer. Deveríamos ser atraídos pela glória dEle. Mas como, então, glorificá-lo em meio ao sofrimento, a uma tragédia, à adversidade? Em 1966, Elisabeth Elliot escreveu um livro, Nenhuma Imagem de Escultura. E ela contou a história de Margaret Sparkhawk, uma linguista que iria trabalhar com uma tribo isolada e traduzir a Bíblia. E a pessoa que conhecia aquele idioma, ela tinha uma ferida na perna e ela era enfermeira também e ministra penicilina para curar aquele menino, aquele rapaz, aquele homem, e esse homem morre devido a um choque anafilático, a reação que o corpo deu, e ele morre. Senhor, o que será da Rosa, a esposa? O que vai acontecer com a tua obra? Tu começaste tudo isso, Senhor, não fui eu? Tu me guiaste até aqui, respondeste a minhas orações e trouxeste o Pedro para me ajudar. Ele é o único, Senhor, não te esqueças, não há mais ninguém. Essa foi a oração de Margarete. Mas ele morreu, Pedro morreu. Fim do trabalho e do ministério. Ela estava totalmente confusa, e Deus, onde Ele está nessa hora, falava ela, estarei contigo, Ele garantiu. Comigo nisso? Ele deixou Pedro morrer, e eu não neguei nenhum ponto, e não nego a possibilidade de que talvez eu o levei a matá-lo, eu o levei à morte. E será que agora, me perguntei ao lado da sepultura, Ele quer que eu o glorifique? Elizabeth Elliot conta que Margaret, ao final do livro, escreve assim: se Deus fosse apenas o meu parceiro, Ele teria me traído. Se Deus fosse apenas o meu parceiro, Ele teria me traído. Como, no entanto, Ele é Deus, Ele me libertou. Anos mais tarde, Elisabeth Elliot também era uma linguista, tradutora. E ela escreve o livro Nenhuma Imagem de Escultura. Nesse livro, e ela vai contar a sua história, ironicamente vai acontecer algo muito semelhante. Ela descreve que a imagem de escultura é um Deus que sempre age conforme o nosso querer. Alguém que apoia os meus planos, segundo o que eu acho melhor para o mundo e para a história, para a minha própria história. Mas é um Deus que nós criamos, portanto não é verdadeiro. Um Deus que é uma projeção da nossa própria sabedoria e de nós mesmos. Nesse modo de agir, Deus é nosso parceiro. Alguém com quem nos relacionamos, desde que Ele faça o que nós queremos. Agora, se Ele quiser agir um pouco diferente, nós o despedimos, o hostilizamos, reclamamos. Com alguém subalterno, insubordinado, incompetente,
porque desconsiderou os meus propósitos mais elevados, as minhas maiores intenções e desejos, os meus melhores planos, que era para Deus, o meu grande ministério e realizações. Margarete descobriu que a falência dos seus planos destruiu o falso Deus, e agora, a primeira vez em toda a sua existência, ela estava livre para adorar o único e verdadeiro Deus. Quando servia ao Deus dos seus planos, ela sempre vivia ansiosa e angustiada. A pilha está acabando, gente. É fim de ano. Ainda bem que vocês me aturam. Ela tentava manipular, forçar e realizar o que ela queria, seus planos perfeitos, maravilhosos. Na verdade, ela não estava tratando Deus como Deus, o todo sábio, o todo bondoso, o todo poderoso. Agora sim, ela estava livre para depositar a sua esperança, não em seus planos, não em suas prioridades, não em seus desejos, mas em Deus somente. No dia em que o Natan partiu, nós estávamos no Rio de Janeiro, e a dama disse assim: a agenda é de Deus. A agenda é de Deus. Quando você glorifica Deus, ali você obtém paz, segurança, plenitude, satisfação e alegria. O sofrimento nos faz voltar para um Deus glorioso, nos ensina a relacionar a Deus como Deus, e liberta da ansiedade e do esforço desesperado, condenado ao fracasso e exaustivo de controlar as circunstâncias de nossa própria vida e da vida dos outros. Nós somos libertos disso. A agenda é de Deus. No entanto, quando ela escreve essas verdades, a reação ao livro dela foi muito negativa. Cristãos disseram: Deus não faria isso, como uma jovem tão dedicada, que se dedicou a ir traduzir a Bíblia numa língua de um povo desconhecido. Alguém dedicado à oração, à sua causa. O livro foi rejeitado. E o mesmo aconteceu com Elisabeth Elliot. Ela também era tradutora. E ela estava fazendo o trabalho de uma tribo, e o único homem que conhecia a língua, que ia ser o seu ponto de contato, de conexão com aquela língua, foi misteriosamente assassinado. Logo em seguida, todo o trabalho que ela já tinha feito, ocorreu uma enchente, e deram fim a anos de trabalho. Não era o tempo, do computador ainda. Anos mais tarde, ela casa-se com Jim Elliot. E ele, mais 4 missionários, estavam tentando alcançar uma tribo nas selvas da Amazônia equatoriana. Uma tribo hostil, canibal. E Jim Elliot e seus 4 companheiros foram assassinados no primeiro contato numa prainha, quando eles desceram com um avião. Os cristãos novamente ficaram horrorizados. Como podem? Deus não permitiria essa coisa a pessoas fiéis, pessoas que estão servindo a Ele? É aquele conceito errado, bem, que todo problema é resultado do pecado, ou de alguma coisa assim. Em 1996, ela escreve desafiando esses pensamentos simplistas, que tentam justificar as tragédias, a dor. E ela afirmou: se eu exigisse que Deus agisse de modo a satisfazer a minha ideia de justiça, eu estaria destronando a Deus no meu coração. Esse é o mesmo Espírito que provocou: se és filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27:40. Existe descrença e até mesmo rebelião no coração que afirma:
Deus não tinha o direito de ter feito o que fez. Confiar em Deus e glorificá-lo quando não entendê-lo, quando não entendemos, significa tratá-lo como Deus e não como um ser humano semelhante a nós. É tratá-lo como um ser glorioso e infinitamente superior em bondade e sabedoria. Quantos conhecem a música O Tapeceiro? Essa música foi composta por um pai. Quando a sua filha de 4 anos teve o olho perfurado, e ele dirigindo ao hospital, ele veio essa música. E lá ele vai contando assim, ó, a obra do tapeceiro, porque ele vai montando pelo reverso. Como é que fala do outro lado lá? Do avesso, do avesso. Nós vemos o avesso, e as coisas não fazem sentido. Então ali na sua música ele fala, mas então um dia, ele vai mostrar a obra acabada. Hoje nós enxergamos o avesso e não entendemos por que esse pontinho, por que isso aqui está totalmente fora, desconexo. A glória de Deus nunca foi revelada de maneira mais extraordinária, magnífica e terrível do que na cruz do Calvário. João, capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Ali, Deus se mostra totalmente infinito e justo. Quando Cristo morre pelos nossos pecados, Ele é absolutamente amoroso, entregou-se livre e espontaneamente em nosso lugar, amor e justiça ao mesmo tempo. Isso é terrivelmente glorioso. Portanto, confiar na sabedoria de Deus em meio a sofrimento inexplicável é lembrar da glória de Deus e do significado da cruz. Ela escreveu no seu livro: as mãos que impedem de milhões de planetas e estrelas de caírem no caos ficaram inertes pregadas na cruz por nós. Sim, nós podemos confiar nele. Quando no sofrimento glorificamos a Deus, nós o tratamos como infinito e soberano e sábio, o Deus encarnado e sofredor. É o comportamento adequado para assim encontrarmos descanso, alívio e esperança. Não estamos firmados em circunstâncias, em coisas, pessoas, no meu plano, nos meus desejos, nas minhas capacidades, no meu ministério, nas minhas mais espirituais intenções. Glorificamos e esperamos tão somente em Deus, um Deus glorioso. Sofrimento e glória andam juntos. Ele perdeu a sua glória para que pudéssemos ser revestidos da glória dele. Ele ficou de fora para que pudéssemos entrar na sua glória. Ele foi preso, pregado na cruz para que pudéssemos ser libertos. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Jesus, presta atenção, Jesus tomou sobre si, sim, o único sofrimento que realmente poderia nos destruir, sermos afastados definitivamente da presença santa e gloriosa de Deus. Ele assumiu o único sofrimento que pode nos destruir, sermos afastados da sua santa, maravilhosa e gloriosa presença. Isso é terrível, isso é incomparavelmente trágico. Ele fez isso para que todo sofrimento que sobreviesse nos tornasse pessoas ainda melhores. O sofrimento de quem está em Cristo apenas nos transforma em alguém melhor.
Ele sofreu não para que não sofrêssemos, mas para que quando sofrêssemos, nos assemelhássemos a Ele em sua glória e compartilhássemos algo dos seus sofrimentos. Paulo fala muitas vezes sobre isso. Carrego no meu corpo as marcas. Essas verdades não impedem o sofrimento, não impedem a dor, não diminuem a dor. Muitas vezes sequer traz respostas, somente a certeza de que há descanso e consolo quando glorificamos a Deus e o tratamos como Ele realmente é. A fidelidade de Deus é mostrada em muitos livramentos, mas não somente nisto, pois a palavra revela que as pessoas a quem mais Ele amou profundamente também sofreram profundamente. Pessoas a quem Deus amou profundamente sofreram profundamente também. Como é que Deus usa o sofrimento? 1 Pedro, versículos 1, 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Já li esse texto, né? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória. Outro texto, Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós lemos muitas vezes esses textos intelectualmente. Deus nos tem colocado numa fornalha, nos tem passado por tribulações. Quando passamos por essas coisas, Deus quer transformar as atitudes, as nossas atitudes, nos afasta de conceitos irreais, mostra como somos vulneráveis, como precisamos depender de Deus e não de nós mesmos. Revela coisas não muito boas às vezes, uma língua afiada, uma insensibilidade, falta de fé, amargura, críticas, mesquinharias, impulsividade, brigas, atitude de controle, teimosia e assim por diante. O quadro revelador às vezes é feio, sem dúvida é feio, mas é uma oportunidade crítica de nos deixar de sermos moldados por Cristo, de nos tornarmos pessoas semelhantes a Ele, pela confissão, pelo arrependimento, pela obediência, pela prática, pela transformação e renovação da nossa mente, de abandonar as velhas coisas. Fortalece o nosso relacionamento com Deus. C.S. Lewis, um escritor, disse: na prosperidade, Deus sussurra em nossos ouvidos, mas na adversidade Ele grita. Ficamos irados com Deus, irritados com a vida, perdemos a alegria, a vontade de orar. Amamos a Deus quando as coisas vão bem, por causa das coisas que Ele nos proporciona, saúde, prosperidade. É fácil acreditar que se tem um relacionamento de amor com Deus, e lemos, oramos, vamos à igreja, ofertamos, temos comunhão, e vemos as bênçãos de Deus. Mas no sofrimento Ele vem perguntar para mim e para você: as coisas iam bem? Quando as suas necessidades e desejos eram atendidos? Você quis esse relacionamento comigo para que eu te servisse ou para você me servir? Você me ama ou você ama as coisas que eu dou para você, que eu te proporciono?
no sofrimento, na dor, na adversidade. Nossa fé é testada. O que é certo, o que está bem, mas também nossas falhas e limites. É a condição que mostra se a nossa confissão está somente em Deus. Começamos a orar de maneira diferente, começamos a servir de maneira diferente. John Newton, aquele autor que escreveu Sublime Graça, né? Ele escreveu para uma pessoa que estava em luto e disse assim: acima de tudo, mantenha-se sempre perto do trono da graça de Deus. Se temos a impressão de não receber nenhum benefício ao tentar nos aproximar de Deus, certamente não receberemos nada ficando longe dele. Quando passamos e temos sido impactados por tudo que tem acontecido, isso nos prepara para ajudar outras pessoas em suas tribulações. Nos dá compassividade, entendimento, sensibilidade, solidariedade. Vamos nos tornar mais sábios pela experiência sofrida, pelas dúvidas que nos aconteceram, pelas agonias pelas quais passamos. Podemos nos tornar uma comunidade onde aflitos consolam aflitos. É uma igreja que se transforma numa comunidade de consolações profundas, em que recebemos apoio no meio do sofrimento. E assim as pessoas se veem transformadas em meio à dor e à adversidade, naquilo que Deus quer que elas sejam. Mas como é que isso acontece? Abre a Bíblia, Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11 diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Essa palavra exercitado aqui é a palavra gimnasio. Aqui no português vem a palavra ginásio, academia. Literalmente ela significa despido, exercitar-se nu, treinar. E era assim, no tempo da Grécia Antiga, as mulheres eram proibidas de irem aos estádios, aos ginásios. Por quê? Somente homens poderiam entrar, treinar, e eles treinavam nus. E isso tem algumas implicações muito interessantes. Significa submeter-se a uma série de exercícios e de ir à academia, e muitos de vocês aqui vão à academia. Quem vai à academia aqui? Quem vai? Tem poucos convertidos, estão tentando me arrastar para a academia, e eu resisto bravamente, né? O máximo que eu consigo é ir até a geladeira e tomar um copo de coca, né? Para horror do meu sogro, né? Ele fica horrorizado com isso, né? Mas ele continua tentando, né? Mas é submeter-se a uma série de exercícios com o objetivo determinado de fortalecer as partes fracas do corpo e desenvolver e melhorar aquelas que são fortes. Como é que isso acontece? Primeiramente, usamos as roupas adequadas. Ninguém vai para a academia de jeans, né Edith? Seu Horst vai de jeans para a academia? Moletom, cachecol. Não, ninguém vai para a academia com essas roupas. Você usa roupas adequadas. Por quê? O uso de roupas erradas vai impedir os movimentos mais vigorosos. Além do que, se você coloca todo esse tipo de roupa, né? Tem aqui o Mateus, o Alisson lá da educação física, né? A gente põe umas roupas, mas quando põe só uma camisetinha, assim, um shortinho, o que aparece? O que começa a aparecer? Expõe as deficiências, né? De força, de resistência, né? O Mateus que fala, né? Que aqui temos o bíceps
Esse aqui é o tríceps e esse aqui é o pânceps, né? Que muita gente, né? Vocês já notaram assim, né? O cara tá lá assim, né? Aí, né? Ele vai tirar uma foto, né? Primeiro aquelas fotos de Facebook, etc, né? Só o Erlo que não precisa fazer, né? Então o cara vai lá, ele vai tirar foto, o que ele faz? Quando usamos pouca roupa, as deficiências, né? Como é que é o nome daquele negócio assim, quando a gente dá tchau assim, né? O tchauzinho, né? Começa a aparecer, né? Que a gente parece aquele caminhão é Michelin, né? É tricaminhão, né? Triminhão, né? Cheio de pneu assim, né? Começa a expor. A verdadeira aparência aparece. No dia a dia as roupas disfarçam, suaviza e esconde aspectos do corpo que nós não queremos que os outros vejam e descubram. No entanto, na academia, no ginásio, não dá para esconder nada. O instrutor e as pessoas que estão fazendo exercício com a gente enxergam o indesejado e indisfarçável. Quando tudo vai bem, nossas falhas de caráter podem ser disfarçadas e escondidas de nós mesmos e dos outros. Mas quando entramos na academia de Deus, nós ficamos expostos aos olhares dele e dos outros. A ansiedade mais íntima, o gênio forte, a avaliação equivocada dos nossos talentos e habilidades, a tendência de mentir ou ocultar a verdade, a indisciplina, tudo, qualquer coisa vem à tona. Revela a nossa capacidade de reagir. A academia realmente revela o que nós somos. O que fazer então? O bom instrutor, ele faz um programa de exercícios adequado à idade, à sua condição física, aos objetivos. Eu quero desenvolver força, eu quero ter mais resistência, eu quero massa muscular, eu quero perder peso. Então o instrutor vai causar, por uma série de exercícios, me corrija, Alisson, né? Vai causar um estresse em nossos músculos, vão fazer pressões em várias partes e propósitos. O bom treinador coloca a pressão adequada para não lesionar ou ser um exercício ineficiente. A pressão, a intensidade, o peso, a repetição vai proporcionar um desconforto controlado e adequado. Tem alguém lá em casa que eu não vou dizer quem é, né? Chega da academia assim, morta, fraca, quer morrer, né? Mas é isso que a academia provoca. A dor, o sofrimento provoca essa sensação, mas é exatamente essa dor, esse sofrimento, essa exaustão que está te fazendo forte, melhor. Não vai te matar, mas você pensa que está morrendo. E aquilo está te tornando melhor. Por isso, né, tem muita gente que às vezes tem aquelas dores depois do exercício, aí toma um Dorflex. Acabou com todo o benefício que você, né, teria ganho, acabou. Aquele remédio, ele inibe aquelas pequenas lesões, e aquela dor que você sente é por causa do exercício vigoroso. O texto, então, que acabamos de ler, está afirmando que a disciplina, o sofrimento, causa tristeza, mas depois frutos de justiça. Ao exercitar, nos sentimos fracos, mal conseguimos caminhar, ficamos exaustos, mas é essa fraqueza que produzirá força. E alguém esses dias nos falou, né? Quando sou fraco, então aqui sou forte. Temos o melhor treinador, o melhor técnico do mundo, que ele não deixará ultrapassar os limites. Há limites e propósitos, fraqueza, exaustão, dor. Mas Deus não está querendo acabar com você. Certamente você gostaria de administrar os exercícios. Mas Deus não está querendo acabar com a sua vida.
mas pelo contrário, Ele quer levá-lo a uma vida muito melhor. Deus não está brincando, Deus não é sádico. Durante esse ano, algumas vezes eu pensei, Deus, o Senhor pode fazer qualquer coisa, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor vai ser glorificado e eu estou aqui me arrebentando todo, nessas circunstâncias que estão acontecendo aqui? Que graça tem nisso, Senhor? Pega outro aí, me deixa, né? E eu falei, cheguei a pensar, Deus é sádico, ao brincar comigo dessa maneira. Machuca, gente. Machuca muito. Você sofrer injustiça, ver a tua reputação atacada. Deus sofre conosco. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto. Isaías 63, 9. Ele não está indiferente à dor, à lágrima, ao desespero, ao desamparo que nós sentimos quando sofremos. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus sofre conosco. E no próprio texto aqui de Hebreus 12, não despreze quando você estiver na disciplina, no sofrimento, não desanime, olhe para Jesus, não se canse e corra a carreira que te está proposta, novamente a ideia da academia. Considere os sofrimentos infinitos de Cristo. Nós somos despidos da autopiedade. Deus agiu por meio do sofrimento, por meio da dor, da injustiça, do mal, para nos trazer o bem, para nos trazer a justiça, a liberdade e a vida, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Sairemos da dor, do sofrimento, da adversidade muito diferentes, mais fortes, transformados, curados, conhecendo mais a Deus, a nós mesmos, amando mais a Deus, amando mais o nosso semelhante, desfrutando de uma paz e plenitude profunda e duradoura. Precisamos preparar o coração para que quando vier o sofrimento, estejamos preparados. Muitos de vocês já fizeram vestibular. Você começou a estudar um dia antes, né? Foi lá, pegou as apostilas, né? Até as 5 da manhã, 6 da manhã você sai para o ônibus e vai fazer... Foi assim que você se preparou para o vestibular? Alguém que está acordado, responda assim. Ah, obrigado. Tem uns 2 acordados. Não nos preparamos para o vestibular dessa maneira. Hoje é o tempo adequado de aprofundar a sua fé, o conhecimento. Porque quando vier a adversidade, a dor, você não vai sentar à beira de um livro. Ah, agora então vou estudar sobre o mal. Agora eu vou estudar como é que se resolve isso. Você não vai ter vontade disso. Uma filósofa, Simone Weil, escreveu: uma alma em aflição acha difícil amar qualquer coisa. E se deixar de amar, despencará ainda nessa vida para o fundo de algo muito parecido com o inferno. E eu lembrei de Mateus 8,12. Lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O sofrimento pode ser como um rio levando ao desespero. Sem amor, sem esperança. Quando a adversidade e a tragédia nos atinge, nós precisamos inequivocamente da ajuda de Deus para encontrar a perspectiva correta, para os pensamentos consoladores e toda a sabedoria, para o caminho do aprendizado. Um teólogo muito famoso, Carson, escreveu assim, Alvin Plantinga: diante do próprio sofrimento de alguém ou seu mesmo,
Talvez seja difícil para o cristão manter para com Deus a atitude que lhe parece correta. Diante do grande sofrimento ou infortúnios pessoais, ele pode ser tentado a rebelar-se contra Deus e sacudir os punhos perante a sua face, ou até mesmo deixar de crer nele. Há um escritor chamado John Feinberg, e eu vou terminar contando a história dele. Quando estudante, leu essa declaração de Alvin Plantinga. E ele achava que, intelectualmente, ele tinha todas as respostas sobre o mal, sobre a injustiça, sobre o sofrimento. E elas seriam suficientes para explicar o sofrimento de alguém. E quando ele via alguém, um cristão, lutando com Deus em meio à tragédia, ele perdia a paciência. Mas como esse cristão pode... Ele sabe tanto, tem 300 anos de igreja e agora ele está aí com as suas lutas. Quando ele era professor de pós-graduação, numa universidade, ele descobriu que a sua esposa tinha o mal de Huntington, isso, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, leva à perda dos movimentos, da memória, leva à depressão, à demência de várias maneiras, como alucinações e paranoias. E como se isso não bastasse, ele ficou sabendo que seus filhos poderiam desenvolver, eles tinham 50% de chance, após os 30 anos, de desenvolver essa doença. Ele tinha todas as respostas, intelectualmente falando. Ele tinha o conhecimento. E ele disse assim, quem era eu, a criatura, para contestar o Criador? Como Paulo diz, a criatura não tem o direito de arrastar o Criador para o tribunal dos julgamentos morais humanos e acusá-lo de ter feito algo errado. Deus tem o poder e autoridade totais sobre mim. Achei que Deus, de certo modo, me iludira e até mesmo me enganara. Ele conhecia racionalmente que Deus não errava, mas o que ele sentiu no coração é que Deus havia enganado ele. Ironicamente, anos anteriores, ele tinha feito o seu mestrado sobre o livro de Jó. E o seu doutorado ele escreveu sobre o problema do mal. Era um homem cuja formação e conhecimento sobre essas questões de sofrimento, problema do mal, é uma questão teológica muito difícil de tratar. Ele disse, eu tinha todas as respostas racionais, porém nenhuma fazia a menor diferença nos meus sentimentos. Em meio à fornalha veio o desespero. Ele não conseguiu lidar com aquela situação, ele não conseguiu conectar-se, aplicar a verdade aos princípios da verdade à sua realidade existencial. Ele estava dominado pela raiva, pelo desamparo e totalmente abandonado. Ele sentiu o que o salmista diz no Salmo 10:1, por que, Senhor, te conservas longe? Por que, Senhor, te conservas longe? E te escondes na hora da tribulação? O salmista está falando isso com Deus. Salmo 88, não vamos ler todo ele, mas diz assim, versículo 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira e tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação com eles, estou preso e não tenho como sair. Versículo 14 a 18, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam, para longe de mim afastaste o amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. John Feinberg estava se sentindo assim como o salmista. A verdade bíblica
O conhecimento se conecta com a realidade em nossas afeições após trabalho duro no coração. Leva tempo a aprender e a usar os princípios da palavra de Deus para fazer sentido, para que possamos descansar nessas verdades, para crer de maneira que gerem sabedoria, paciência, alegria, conhecimento próprio, coragem e humildade. Existem explicações intelectuais fáceis para o sofrimento do mal, mas encontrar o caminho em meio ao sofrimento, em vez de nos tornarmos amargurados, descrentes, desesperados, abatidos ou desamparados, e nos tornemos mais sábios e consistentes, humildes, fortes e plenos, é bem mais difícil. Por isso, irmãos, cuidado com as frases fáceis, com as frases da doutrina, para com a pessoa que está sofrendo, nem sempre vai fazer sentido para ela, porque as suas afeições e os seus sentimentos são bem diferentes. Ela não consegue conectar a realidade da verdade com a realidade que ela está passando, e isso é um processo. Sofrimento, dor, levanta questões, por quê? Como Deus permite? Ele é todo poderoso? Como é que Deus pode ser glorificado nessas coisas? Levantamos questões muito difíceis. Isso exige um trabalho do nosso coração. Leva tempo. Ele não acontece de uma semana para outra. Não é algo simples e automático. Pelo contrário, é dolorido, como o exercício na academia. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei de que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Após tudo que Jó sofreu, ele foi levado a uma condição de arrependimento e confissão. Me arrependo no pó e na cinza. Eu estava pensando como louco. O sofrimento não era uma desculpa e justificativa para brandir o braço contra Deus. Por isso, irmãos, estamos passando um momento muito especial nas nossas vidas. De aprendizado, de dor, de lágrima, de sentimentos de abandono e tristeza, de questionamentos. Nossa fé pode ser aperfeiçoada para a glória dele. E sermos uma comunidade onde as pessoas vão receber consolo que nós mesmos temos aprendido. E quero convidar você, antes de comprar 15 cachorro quente lá, a ouvir uma música. Quem é do Grupo M conhece essa música. Eu quero convidar você a terminarmos esse tempo junto aqui, refletindo na letra, na mensagem dessa música aqui. Vamos ouvir. Rafinha.